Quando eu era ainda menina, minha mãe me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Eu não me curvo à lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. Ei, gente, foi com esse toque de São Bento Grande que esse encontro precioso recebeu a ginga da capoeira e se tornou possível e presente aqui no estado de Pernambuco, que é onde estamos gravando esse especial mês de julho, Ciranda das Pretas, mês da mulher negra, latina, americana e caribenha. Faz 6 anos que a gente se encontra nessa mesma data, dia 25 de julho, para celebrar quem somos e dizer que nessa encruzilhada na qual nos encontramos, essa encruzilhada, que é uma encruzilhada sim de dor, também é uma encruzilhada de encontro, de potência, de portal, de saberes, e é a partir daqui que a gente narra. É a partir da possibilidade de construção de novos futuros, de novas possibilidades. É dessa encruzilhada de poder que nós nos encontramos. Se você quiser saber mais sobre esse encontro precioso, a Baiomí é Encontro Precioso, assiste o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro podcast. Lá, cada uma de nós estamos aqui com Juliana Lima, com Patrícia Oliveira, Débora Gonçalves. Nós temos a nossa Ellen Piedade, que está em Brasília. E no nosso primeiro podcast, nós falamos sobre esse encontro precioso que aconteceu na UAB de Pernambuco, ainda no ano de 2019, e permitiu a construção desse quilombo jurídico, dessa encruzilhada entre o patriarcado, essa encruzilhada do racismo, do machismo, que estrutura todo o sistema de justiça, e nasce a Baiomí Juristas Negras com uma organização sem fins lucrativos, com a missão institucional de combater o racismo, sobretudo no sistema de justiça, mas também de potencializar cada uma de nós para continuarmos nessa caminhada e nesses portais. E eu quero hoje, nesse programa especial, nesse 25 de julho, ressaltar o que nesses últimos 6 anos nós estamos construindo, o que nós estamos fazendo, e cada uma aqui tem papel fundamental e representa as outras tantas, que não vão poder estar nesse vídeo, mas estão aqui mencionadas, estão aqui lembradas, estão aqui firmadas na voz de cada uma de nós, porque cada uma é uma, mas também é uma legião. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Essa é nossa filosofia, a filosofia ancestral, é a filosofia do aldeamento, é a filosofia do aquilombamento. E eu quero passar agora para Débora Gonçalves falar um pouco do que a gente construiu nas nossas relações institucionais, as parcerias que foram construídas para que a gente pudesse estruturar a Baiomí nesse caminho de combate ao racismo institucional, de empoderamento, de ocupação dos espaços de poder e saber, e mais do que discurso, efetivamente trazer uma consistência na atuação nesses últimos 6 anos. Débora, vamos lá, assim, né? Um Julho das Pretas, que é uma demarcação desse espaço de luta, mas que também é uma celebração da nossa existência. Eu sou grata pela sua existência e grata por caminhar ao seu lado. Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse caminho e essa trajetória nas parcerias da Baiomí nesses últimos 6 anos. É isso, né, gente? A Baiomí, nesses 6 anos, já vivemos muitas parcerias, institucionalmente, junto com a OAB Pernambuco, com a Comissão de Igualdade Racial, com a Comissão da Verdade sobre a Escravidão. A gente, nesses 6 anos, realizou audiências públicas, também com o pessoal das aldeias indígenas, de Pancararu, também escritórios da advocacia, fazem parte da nossa trajetória, as universidades, a Universidade Católica, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Estácio de Sá, a Universidade de Direito dos Palmares, lá da cidade de Palmares também, já fizemos parcerias juntas. Então, nossa construção sempre foi pautada, como a gente sempre falou, de quilombo, né? Então, o nosso quilombo é a gente conseguir não só trazer os benefícios para a população negra apenas com a Baiomí, mas com a Baiomí e outras tantas instituições, para que realmente esse quilombo ele seja grande, ele seja nacional, como é hoje, né? A Baiomí, há 6 anos atrás, que estava nascendo em um evento da OAB Pernambuco,
onde a professora Kiara chamou a gente para ser amiga dela. Naquele momento que ela chamou a gente para ser amiga dela naquele evento, ela estava realmente convidando todo mundo a se aquilombar. E nesse aquilombamento, né, veio aí as construções institucionais. Então, a Biomi foi uma das colaboradoras, inclusive para a gente ter aí hoje, dentro do território nacional da OAB Pernambuco, as cotas raciais para advogados e advogadas estarem também construindo uma OAB diferenciada dentro dos espaços de saber e de poder. Então, a gente também teve, né, a gente, na verdade, foi as pioneiras de dar esse passo ali em 2019 ainda, né? Antes, em 2020, não foi? Quando começou a pandemia, lá no Congresso de Mulheres. Então, ali a gente já começou essa provocação, que hoje a gente tem aí também essa conquista nacional aqui em Pernambuco. Nós fomos as pioneiras a já trazer para a instituição OAB, e a gente fala OAB por sermos juristas negras. Então, na instituição OAB, já ter 30% aí dos cargos ocupados por mulheres, advogadas e advogados negros em todas as áreas, OAB, CAAPNA, que é a Caixa de Assistência, a Escola da Advocacia. Então, todas essas construções são construções que vieram desse quilombo, né, que veio da Biomi. Então, a gente tem também uma das maiores alegrias que eu tenho em falar é sobre a medalha Esperança Garcia, que vai para o nosso 6º ano também, que a gente já teve premiação aqui em Pernambuco. Todos os anos a gente tem premiação. A gente já teve premiação com a Sueli Carneiro, com a Lia de Tamaracá, com a Bernadette Lopes, sempre mulheres pioneiras que estiveram e estão na luta por equidade, e a gente nunca pode deixar de referendá-las, né? Acho que a Biomi é muito essa construção ancestral, né? De ver quem veio antes, de estar junto com quem está hoje, pensando num futuro que seja melhor para todas nós. Então, a Biomi é essa construção, interseccionalidade dentro de todas as instituições. Que axé, né? E importante você falar de Esperança Garcia, que, para quem não sabe, dentro desse mês de julho, que a gente fala sobre as mulheres negras, nós estamos falando da primeira advogada do país, reconhecida pelo Conselho Federal da OAB, e a primeira advogada desse país foi uma mulher negra, que ainda no século XVIII peticionou por si e pelos seus, pela sua família, pelas pessoas que trabalhavam consigo, por dignidade. Peticionou, e nós temos hoje como figura histórica e como figura simbólica. Esse mês de julho, nós temos aí essa possibilidade de exaltar essas mulheres, e o prêmio Esperança Garcia faz com que também a gente reforce e compreenda que, por mais que Débora tenha dito aqui, a Biomi foi pioneira, a gente não inventou a roda, a gente está dando continuidade aos passos, e esse olhar para trás como Sankofa, projetando um futuro que também é ancestral, faz parte da nossa filosofia. Quando a gente reconhece esses passos, como entregando a medalha Esperança Garcia, a Conceição Evaristo, a Sueli Carneiro, a Lia de Tamaracá, Bernadette Lopes, Lúcia Cipriano, mãe Lúcia de Oiá, e outras IAs e outras mais velhas que caminham conosco fazendo essa conexão intergeracional, nós dizemos todo dia que nós bebemos dessa fonte, que essas estratégias, na verdade, são retomadas. Essas estratégias são estratégias que se usavam nos quilombos, essas são estratégias que, quando se estuda a construção da nossa primeira república, a primeira república desse país, a fundação do Estado-nação, nós estamos falando da construção da República dos Palmares. E quando nós falamos sobre todo esse contexto de encontro, sobre, inclusive, incluir a população indígena nesse debate, no sentido de que os primeiros escravizados no país, as primeiras pessoas escravizadas nesse país, foi o povo originário, o grande holocausto que aconteceu aqui, não só sobre corpos negros, mas inicialmente sobre corpos indígenas, significa que não se pode falar em equidade nesse país sem também incluir a população indígena, sem também incluir as mulheres indígenas, que tantas de nós carregamos no nosso sangue, esse sangue também originário, e esse pertencimento. Então, que nós possamos aquilombar e aldear. E, Débora,
a gente sabe que a Abaiomi é uma organização sem fins lucrativos, e nesse contexto a gente precisa de incentivos. Então, nós temos aí alguns parceiros que financiaram algumas ações nossas. Você, como diretora, dona do dinheiro da Abaiomi, como diretora financeira, você puder destacar e ressaltar alguns desses nossos parceiros e convidar outras organizações, outras instituições a se juntarem a essa ciranda, se juntarem a essa possibilidade que é uma construção não só para as mulheres negras, porque quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto. Então, nós estamos falando de uma construção para além de nós. Isso não é identitarismo, isso é construção de uma nação que inclui os nossos corpos de mulheres negras, de mulheres indígenas, de pessoas negras, e nós, como base da pirâmide, fazemos com que toda a estrutura da sociedade se movimente. Portanto, você que tem uma consciência social, você que tem uma consciência de que nós precisamos construir um estado de igualdade, também quiser participar e nos apoiar, a Débora vai dizer aqui como é que a gente pode, né? Sim. E também a gente não pode deixar de saudar, né, a primeira instituição que acreditou na Abaiomi, né, que é o Fundo Baobá, que foi o nosso aí primeiro projeto aprovado, onde a gente estava ainda em construção. Éramos uma coletiva à época, ainda não tínhamos nem CNPJ, e já foi aí o nosso pontapé inicial. Então, o Fundo Baobá, elas periféricas, também o escritório Taules Checker, que todos os anos vem contribuindo adquirindo bolsas para que a gente possa ofertar bolsas para que as mulheres negras possam estudar aí para passar na OAB, tanto para passar nos concursos. Dentro da nossa plataforma, do nosso site, tem também as outras formas de doação, para que a gente possa estar dando continuidade nesse projeto, né? A Abaiomi é uma associação sem fins lucrativos e nós vivemos, né, dos projetos que a gente executa, bem como dos editais que a gente participa. Então, é muito importante para você que está conhecendo agora a Abaiomi, que vai voltar lá para o primeiro episódio do nosso AbaiomiCast e vai ver quem somos, para que possa também estar contribuindo aí na ascensão de outras mulheres negras juristas que têm o sonho de se tornarem magistradas e também defensoras, procuradoras, advogadas, e que você tenha condições de participar. A gente tem alguns programas de amadrinhamento e todos eles vocês podem ver no site. E caso queira falar diretamente com a gente, também pode dar um alô no nosso Instagram, @BaiomiJuristasNegras. Fala com a gente no direct, que a gente também conversa e vê as formas que a gente pode contribuir, e você também pode contribuir com a gente. Foi uma construção, Débora, sedimentada a partir realmente de uma atuação coerente, constante. Nós tivemos também o Fundo Brasil. Nós temos o Instituto Taió, uma organização que promove o direito dos povos indígenas. Nós temos a rede de mulheres de axé. Nós estamos conectadas com diversas redes no país inteiro. A Abaiomi, ela sai dos limites do estado de Pernambuco e ela termina atingindo o Brasil inteiro. E hoje nós atendemos mulheres com uma metodologia específica, com uma metodologia patenteada, que é voltada e pautada nos saberes ancestrais e que nos permite aí caminhar não só visando uma aprovação em concurso público, mas também instrumentalização da nossa população em vários outros aspectos. Eu considero que uma das pessoas que pode falar sobre isso com extrema propriedade, porque está diariamente na construção e na aplicação dessa metodologia, é Juliana Lima. E, Ju, fala para a gente da nossa metodologia, de como ela é aplicada e como é que a gente está atuando nesses últimos 6 anos aí. É coisa. Então, gente, como ela já falou, eu sou muito suspeita para falar. A amada de toda a Abaiomi é o filho de Kiara que eu peguei para mim e crio e embalo durante todos esses anos. Aproveitar, dar um beijão para todas as nossas meninas, que, inclusive, o podcast é até recomendado quando tá ali naquela preguicinha de começar a estudar, inicia. Então, já estou deixando aqui o seu puxão de orelha. Quando terminar aqui, vai estudar. E vou falar da Amada, né? A Amada, ela vem aprovando as pessoas. Vocês já têm 2 episódios
com Lívia Nascimento e com o Jefferson, porque algumas pessoas acham que só mulheres estão presentes na Amada, mas não, a gente também está aí colocando os nossos irmãos, aprovando, e eles estão aí integrando a Amada. Então, vocês vão poder escutar deles a impressão que é da Amada. Mas aqui eu vou falar sobre a gente enquanto a Biomi. A Amada, ela vem trabalhando de forma sistêmica, ela faz uma preparação, porque entende que esse processo não é apenas estudar, pegar o material e te dar um cronograma de estudo com o que você deve fazer. Porque nós entendemos os atravessamentos que repassa pela gente e que, muito provavelmente, também repassa por ti, porque é algo que é estrutural, como Kiara já bem falou. Mas eu tenho um que eu queria destacar hoje, que algumas pessoas têm dúvida porque nós falamos e reforçamos muito a magistratura, porque nós acreditamos, e também no primeiro episódio a gente reforça o porquê que nós apostamos tanto na magistratura, mas a Amada, ela já se provou que é possível ser aplicada em diversos fatores. Então, além dos nossos aprovados na Defensoria Pública, com cargos de analista, tudo estudando pelo método da Amada, nós também integramos, junto com a parceria com o Fundo Baobá, que nos conheceu em 2019, foi o nosso primeiro apoiador. Um outro projeto que eu tenho no meu coração, que é o projeto Já É. Nós participamos aí ainda naquela época da pandemia, 2020, 2021, com um grupo de universitários de São Paulo que estavam se preparando para integrar as universidades, que é a nossa porta de entrada aí em busca de um universo, de uma vida melhor e de uma prosperidade para a nossa família. Então, nós podemos aplicar na Amada também para esse universo de integração. E o Fundo Baobá destacou e viu essa possibilidade em nós. E, para quem tem dúvida dessa aplicação, nós tivemos aí mais de 40% de pessoas aprovadas. E importante ressaltar, porque algumas pessoas precisam, inclusive, saber os caminhos, porque não necessariamente a gente hoje consegue ter outros programas que não faça necessário a via da universidade pública, que eu acho que isso, inclusive, poderia ser pauta aí para um outro podcast, vou deixar aqui de sugestão. E se você acha e você quer ouvir falar sobre, coloca aqui nos comentários, para que a gente possa abordar e trazer isso em um outro podcast. Então, o programa Já É um programa com jovens universitários, onde a gente não só ensinou como se estudar, mas teve o acompanhamento com a nossa maravilhosa Jussiara, que pôde falar sobre os efeitos psicossociais do racismo, que pôde falar sobre os sabotadores. A gente teve com o Glauber, que é o nosso pedagogo, também super especial. A gente trouxe outras referências de pessoas em diversos lugares de ocupação e com diferentes atividades, né? A gente trouxe pedagogo, jornalista, produtor cultural, para que as pessoas pudessem se ver representados em diversas funções, porque aqui a gente fala muito sobre juristas negras e sobre a sua subrepresentatividade, mas essa subrepresentatividade ela estende nos diversos aspectos, diversas profissões. Então, como que eu vou dizer para um jovem negro sonhar, com, por exemplo, com medicina, se ele passou a vida toda, o pai dele passou a vida toda e nunca se deparou com um médico negro? Então, a gente traz aí essas pessoas para o universo para que eles possibilitem sonhar. Então, o projeto Já é o meu menino dos olhos, né? Através da Amada, que a gente pode estar alimentando, fornecendo esse viés de forma geral, e não apenas voltada para a magistratura. Muitas pessoas entram no nosso direct e dizem: mas eu quero estudar para uma procuradoria, mas eu quero visualizar outros meios. Amada funciona? Funciona, porque a gente vai te ensinar a estudar, a gente vai te dar ferramentas para que você se prepare para aquilo que você deseja, para aquilo teu objetivo. Porque fazer um cronograma de estudo até o ChatGPT faz. Aqui é sobre outra coisa. É verdade. E também já deixando um forte beijo e abraço, né, à nossa coordenadora pedagógica, Ellen Piedade, que é quem está à frente também nesse projeto Já É, e traz aí esse viés de pedagoga, né, para esse processo de transformação aí para esses jovens, para eles poderem atingir aí não só a parte jurídica, mas qualquer curso de graduação que ele queira, a gente consegue aí auxiliar. E que fez essa adaptação aí
da nossa metodologia da AMADA para esse universo dos universitários. Então, próxima vez, Ellen, por favor, viu? Vai Quando, dar aqui não, quando tiver o fazer projeto, só falar só sobre o Jaé. O podcast sobre o Jaé é com Ellen, porque ela é quem manda. Um grande abraço a ela, a gente está sentindo sua falta aqui. E dizendo aqui também para vocês... ela tão presente que eu nem falei, tá vendo? Porque ela está aqui na nossa frente, nessa foto. Essa metodologia, portanto, ela não se resume à aplicação para aprovação em concurso público, mas ela é uma metodologia integrativa de um modo de viver, que é um modo de ciência e de saber ancestral. Então, é uma metodologia que ela pode se aplicar em diversas áreas, como tem sido aplicada com pré-vestibulandos, com pessoas que almejam concurso público, com pessoas que querem ingressar na academia, por mestrado e doutorado, também aplicada com mulheres em situações de cárcere, com jovens em situação de cárcere. É uma metodologia que a gente vai ter uma oportunidade de dar uma palhinha dela aqui, mas se você quiser saber mais, a gente está disponível aí nos outros episódios do podcast, que a gente convida a assistir. E eu queria perguntar agora a Patrícia Oliveira, pedir, na verdade, que ela colabore e contribua conosco, falando sobre o que é que a gente constrói nesse caminho desses 6 anos, também do ponto de vista de reconhecimento, e o que mais você sentir que deve compartilhar do que, de fato, a gente entrega e vem entregando, e dos reconhecimentos que a gente vem tendo ao longo desses 6 anos, que mostram a consistência do nosso trabalho. Então, como todas falaram, né, vocês podem sentir que a metodologia é uma metodologia viva. E quando a gente diz que é viva, é porque ela se adequa à realidade de quem nos procura. Então, a gente estuda aquilombado, a gente tem propósito, né? E esse propósito ele se estende para o âmbito nacional, e aí a gente começa a colher os frutos desse reconhecimento, desse trabalho desenvolvido, né, de forma coletiva, aquilombada, né? E aí a gente, lá em 2020, ainda na pandemia, tivemos reconhecimentos de como uma das embaixadoras, né, do projeto Junto pela Transformação de Djamila Ribeiro, né, lá em 2020. Então, em meio à pandemia, a gente conseguiu esse destaque de ser uma das embaixadoras desse projeto promovido pela escritora Djamila Ribeiro. Também a gente foi vencedora do 3º desafio de acesso à justiça do Instituto Matos Filhos, que é um dos nossos parceiros também. Como já foi trazido aqui, né, a gente tem um apoio, também recebemos prêmio do Fundo Baobá. Nós também fomos finalistas, né, na categoria de OS e coletivo do Prêmio Voluntariado Transformador de 2021. Né? Também fomos selecionados no edital Traço de 2022. Então, assim, a gente também recebeu uma homenagem dentro da Assembleia Legislativa, né, reconhecendo o nosso papel como disseminador de transformação na vida das pessoas que buscam quebrar essas crenças limitantes que não é capaz, que não conseguem. Porque a gente prova que é possível, prova que consegue sim. Né? E aí a gente tem o Jeff, tem a Liv e tantas outras pessoas que passaram na UAB, que passaram, né, nos cargos públicos que tanto sonharam. Então, é isso, né? E esses prêmios vêm só corroborar, ratificar o nosso propósito coletivo, que é de transformar vidas. É isso aí, Paty. Foram vários os prêmios, os reconhecimentos e as parcerias, né? A gente já está aqui com Thaís, dentro dessa parceria de metodologia, a gente daqui a pouco vai falar com ela, a gente também vai estar aqui com Bernadette Lopes nessa ciranda, nesse programa especial do Júlio das Pretas, e nós gostamos de falar de ciranda porque dentro de todo esse processo de parcerias, de formações de rede, de aldeamento, de aquilombamento, nós trabalhamos a partir da pedagogia da roda e a partir dessa ciência, que é a ciência da ciranda, que nunca é feita só, é sempre feita de mãos dadas, é um movimento circular, é um movimento de contragiro, é um movimento feminino, e nesse movimento a gente também foi reconhecida, não podemos deixar de citar
fomos finalistas do Prêmio Sim à Equidade Racial, do Prêmio Inovare e de tantos outros que nós vamos, inclusive, deixar aqui na nossa descrição do vídeo, para você que quer saber um pouco mais sobre essa trajetória da BioMe. Mas eu creio que o que mais premia, o que mais coroa a nossa atuação é a confiança que nós temos dentro dessa construção circular, dessa construção de roda, que são essas parcerias cotidianas, que são aquelas pessoas que estão com a gente desde o primeiro passo, segurando a mão sem soltar. E aqui eu digo que é verdade. Segura a mão e não solta nessa ciranda, que é uma ciranda coesa e que é uma ciranda que desde o seu princípio disse que o que a gente conquista, a gente não conquista só para nós. Todas as pessoas que estão com a gente desde o começo não são esquecidas, elas, pelo contrário, todos os caminhos que a gente acessar por um princípio, por um conceito e por uma firmeza mesmo de propósito, a gente tende a atuar como atuam os quilombos, como eu falei, a nossa ciência vem desse estudo palmarino, desse estudo ancestral, desse estudo dessas tecnologias, que diz que a gente tem que atuar em rede. Quando nós falamos dessa metodologia BioMe, nós falamos de uma metodologia que ela integra não só o pilar intelectual. E nesse pilar intelectual nós temos diversas parcerias. Eu não posso deixar aqui de citar e mandar um abraço para Paulo Fernando, para Irapuã Santana, para tantas e tantos outros juristas negros, juristas indígenas que estão com a gente, como Alessia Tuxá, defensora pública lá do estado da Bahia. Eu vou dizer que essas pessoas estão com a gente, dando o suporte nos nossos pilares intelectuais, na instrumentalização. Glauber Rocha foi citado, nós temos a Ellen Piedade, que faz parte da nossa equipe pedagógica, e dentro desse contexto de formação dessa metodologia, o pilar nunca foi só preparar a nossa mente, nós preparamos também as nossas emoções, trabalhamos as nossas águas. Nós queríamos muito que a nossa grande parceira, Jussiara Leal, tivesse conosco, a nossa psicóloga, a nossa querida Ju, que segura na mão e ajuda a gente a fazer essa imersão, esse mergulho profundo nas nossas identidades, nas nossas dores, nas nossas sombras, construindo aí também a preparação emocional para ocupar essas posições, porque não é fácil, não só o caminho, como a chegada não é fácil, como a continuidade, a partir do momento em que você ocupa um espaço de poder, não é fácil, os processos de sabotagem, tanto de autossabotagem quanto de outras sabotagens, são muitas, e a gente tem que começar a se preparar também emocionalmente. Então, a nossa metodologia é uma metodologia que trabalha o emocional, mas não trabalha só o emocional, ela trabalha também o nosso aspecto e o nosso pilar físico. O nosso pilar físico, que é o nosso pilar de terra, é um pilar que ele é fundamental na preparação integral para o nosso cotidiano, para as nossas guerras diárias, para o leão diário que a gente tem que matar por dia. E tem dia que a gente acha que está matando o leão de quem não matou, porque tem dia que é 10 leões. E a gente precisa estar na firmeza, não só da ciência de saber o que fazer, não só do controle, do entendimento, da compreensão e da fluidez das nossas emoções, mas nós também temos que ter um cuidado com a nossa matéria, com o nosso corpo físico, com a nossa presença, com as nossas pazes com o espelho. E a gente tem que falar também sobre o como cuidar desse corpo, como nutrir esse corpo, como cuidar de tudo isso que é a nossa existência nesse plano. E dentro do nosso pilar intelectual, do nosso pilar físico, nós temos um aspecto que desde sempre marcou a atuação da BioMe. E marcou desde 2019. Nós marcamos a partir de uma pedagogia da estética, de uma presença que é educadora nos espaços. Porque quando nós chegamos com os nossos turbantes, com as nossas tranças, com as nossas contas, com o nosso tecido, nós estamos falando antes de abrir a boca. Essa estética importa e nós temos diversas parceiras nesse contexto de estética. E eu vou passar para a Débora para ela fazer aí a condução de falar desse nosso pilar físico, que é esse nosso pilar que também faz com que a gente se olhe no espelho e sinta que a nossa beleza, ela existe, ela é contra-hegemônica, sim, muitas vezes não reconhecida, mas é uma beleza que a gente precisa encontrar cada vez que a gente se olha e mergulha no espelho. Não é isso, Débora? É isso, minha filha. Eu já estava aqui olhando você falando, dizendo, mas tá bonita, viu? Quem foi que fez essa... Tá mais bonita, sempre está, né? Mas quem foi que fez essa make maravilhosa?
E olhando aqui a foto, você falou da nossa estética e, de fato, chama muito a atenção, né, nesse mundo jurídico, como a gente chega nos espaços. E aí, falando nisso, desses 6 anos, eu lembro muito em 2019, quando nossa Thaís esteve lá na OAB, Pernambuco, para um dos nossos primeiros eventos, que foi o primeiro talk de direito antidiscriminatório, e Thaís já estava lá com a gente tem alguns vídeos nas redes sociais, vocês podem ver, se vocês virem, tem um vídeo aqui no YouTube, que é o primeiro talk de direito antidiscriminatório, que mostra Thaís lá, fazendo as maquiagens da gente, e preparando esse corpo físico, né? Preparando essa estética para que a gente possa se apresentar aí muito mais bonita, muito mais forte, porque a gente sabe que quando a gente se vê e quando a gente se sente pertencente ao que a gente vê, a gente também fala de uma forma diferente, tem uma força diferente. Então, o nosso cabelo, nossa roupa, nossa maquiagem, ela fala muito. E aí, falando da maquiagem, especificamente, quero primeiro agradecer você estar aqui com a gente, que nos bastidores, obviamente, nos deixou muito mais bela para estar aqui falando com vocês. Mas quero saber de ti, Thaís, como foi que em 2019 você estava lá na OAB? Como começou? Como que a Biomi se apresentou para você e que você já estava nos nossos primeiros vídeos, você está lá junto com a gente, fazendo tudo isso acontecer. Verdade. Nos conta. Engateamos juntas. Engateamos juntas. Então, eu conheci a Biomi através da nossa amiga em comum, que é a Patrícia, né, que está participando também. E ela fez o convite, né, para estar no coletivo com vocês. Nessa parte da estética, da beleza, só enaltecendo mais ainda a beleza negra, né? Então, foi... Peraí, só um instantinho. Pode voltar isso? Pode. É porque tu tem que falar, eu sei que foi Débora que te perguntou, mas ele vai enquadrar aqui na gente. E aí tu tem que olhar para aquela câmera. Tá. Tem que fingir que Débora tá nela. Lá. Tá. Porque senão ele vai te enquadrar e tu vai estar sempre assim. Aí até para os cortes que vai fazer teu, vai ficar, tu não vai estar olhando, entendeu? Então, aí, só volta do início, aquele momento do... Quando do que Débora passou. passa para ti. Aí tu que tu faz, então. Três estalinhos aí, só no microfone, por favor. Vai. Eita! Agora, Dico, é só pra marcar lá o tempo. Falhou. Aí, não balança não, a cadeira também não, mulher. Vamos. Tá Respire. Linda, maravilhosa. Respire. Beba um gole de espumante. Vamos lá? Então, foi a Patrícia, né, que na verdade me convidou para participar do coletivo, né, para embelezar mais ainda esse grupo de mulheres maravilhosas. Então, ela que me abriu as portas para estar com vocês, né? E para mim foi um convite maravilhoso. Iniciou como vamos dizer assim, um trabalho, né? Mas virou uma parceria, uma amizade que estamos juntos nesses 6 anos, né? Estamos juntos até hoje, caminhando e participando dos eventos. E me diz uma coisa, Thaís, nesse movimento que você conheceu, a Biomi, e que você já trabalhava com maquiagem de mulheres com peles negras, o que é que você sentiu de diferença? Como essa maquiagem específica? A gente sabe e que a gente sempre teve essa dificuldade, infelizmente, quando a gente contratava ainda alguns profissionais que achavam que a cor de pele é só a pele branca e acabava nas fotos as mulheres de pele negra, quando tira a foto, já fica aquela destoa, né, do tom da nossa pele. Então, isso era um problema e ainda hoje é um problema para muitas mulheres que não têm acesso a profissionais que trabalham especificamente também com peles negras. Como foi para você, se você sempre trabalhou com peles negras ou se você viu essa dificuldade, como foi, ou se foi realmente porque você também já sentiu isso antes de ser profissional nessa área de maquiagem. Nos conta também sobre esse diferencial seu, né? Isso. Quanto consumidora, também já existia aquela dificuldade no próprio mercado, né, de achar base do nosso tom de pele, de achar produtos específicos para a pele negra. Então, desde o início, desde que a gente se descobre mulher e, como eu posso dizer assim, feminina, que gosta de se produzir, de se maquiar, era muito difícil você encontrar um tom certo, porque o nosso
nossa pele ela é muito requintada, vamos dizer assim, porque não é só um tom, tem o tom e o subtom. Então, é muito difícil. E antes, as marcas não tinham essa importância, não davam essa importância para esse mercado, para esse nicho de consumidor, porque era meio que invisível, né? Para o mercado, para a indústria cosmética, vamos dizer assim. Então, foi difícil, mas tanto é que quando eu ingressei na carreira de maquiagem, quando eu me tornei maquiadora profissional, o meu público também em si era um público mais de pele branca. Então, tinha pouca procura porque não tinha visibilidade realmente, nem de produtos e nem de pessoas que procuram esse tipo de serviço. Então, a gente, assim, no início era tinha muita dificuldade, né? Eu lembro uma vez até, não sei se você que era se lembra, que uma vez você até me confidenciou isso, de que já tinha ido para locais renomados, salões de beleza, né, renomados, e não se sentiu tão bem se vendo no espelho, não se reconheceu se vendo no espelho, pagando um valor até razoavelmente alto, e quando me conheceu, se sentiu realmente você. Então, isso mexeu muito comigo. Acho que eu nunca cheguei a te falar isso, mas, para mim, foi assim... O maior elogio, eu não precisava receber nada naquele momento. Só esse fato de eu poder transformar a sua visão de você mesma e você se encontrar com a minha maquiagem, assim, foi uma honra realmente para mim. Que bonito. Obrigada, Thaís, por dizer. Realmente, assim, é o que a maquiagem quer transparecer nas pessoas, né? A maquiagem vem para enaltecer a sua própria beleza, a sua própria identidade. E quando uma mulher negra fala para mim, para um profissional, e diz, eu me reconheço como uma mulher com a tua maquiagem, para mim foi incrível. Porque Thaís, é muito isso, né? E muitas vezes você sabe que você tem que fazer alguns malabarismos com vários tons de base, com vários tons para que chegue, porque nós temos nessa construção histórica nosso colorismo. Isso. Não existe um único tom, são diversos tons de negro. Entre o preto, o pardo, você vai ter aí na nossa negritude e essa variedade imensa que, apesar de hoje nós termos na indústria essa visão desse mercado que estava invisibilizado, ainda não consegue atender, ainda não é suficiente. E muitas vezes tem essa ciência, esse malabarismo que a Thaís tem de misturar ali as cores para chegar à sua, para que você fique realmente com a sua própria beleza enaltecida. E quando a gente fala isso, minha gente, não é futilidade, não. Não é futilidade. É sobre se reconhecer, é sobre identidade, é sobre se sentir em paz com a sua própria imagem refletida e, a partir daí, você ter a confiança necessária para agir no mundo. Isso, para quem é mulher, e a gente está num mês que é um mês voltado para a gente falar sobre a mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, nós que somos mulheres negras, nós que somos mulheres indígenas, nós temos, sim, a estética, porque a nossa beleza não é a beleza hegemônica, não é aquela que está enaltecida nas revistas, no cinema, na publicidade, muito embora hoje a gente venha com esse movimento cada vez maior de enaltecer a nossa beleza. Então, isso é muito mais do que beleza. É sobre realmente um pertencimento, uma identidade, um reconhecimento dessa própria... Estar em paz com o espelho, né? Então, aprender também a amar o seu nariz. Né? Porque quando eu, como maquiadora, era o que eu mais escutava. Afina meu nariz. Então, não. Nosso nariz é perfeito do jeito que ele é. Não precisa ser afinado. É a nossa também identidade, nossa ancestralidade também é o nosso nariz. Então, meninas negras, não afinem seu nariz. Deixe ele do jeitinho que ele é. E a gente só aprende a amar o nosso nariz quando a gente tem uma representatividade. Porque quando eu era adolescente, assim, né, antes, sei lá, 17, 18, 20 anos, que ia fazer a maquiagem, a primeira coisa que eu falava era essa frase que você disse: afine o meu nariz. Isso. Até porque o padrão de beleza, de estética de beleza, era um nariz que era diferente do meu. Então, a partir do momento que a gente encontra maquiadoras que conseguem colocar a nossa beleza do jeito que é,
e a gente consegue se ver enquanto mulheres lindas, belíssimas, do jeito que a gente, do nosso nariz, do jeito que a gente é completamente diferente. Então, hoje, quando eu faço uma maquiagem que não seja em outro lugar, que não é com Thaís, eu já digo ao contrário, por favor, viu, não afine o meu nariz. Muito bem, muito bem. Deixa o meu nariz do jeito que ele é, que Tão pra mim linda. tá ótimo. Mas, Thaís, obrigada demais. E, para finalizar a sua participação, eu queria só que você falasse assim, uma mensagem para as meninas que estão nos assistindo aí nesse mês, no mês da mulher negra latino-americana e caribenha, e também daqui de Recife, Pernambuco e região, falar um pouco sobre o seu trabalho, suas redes sociais, como que ele encontra, porque até hoje aqui em Recife tem gente que procura e não sabe, né, que existe uma maquiadora que está ali podendo trabalhar com você o tom da sua pele sem você ter o medo de botar um flash na sua foto e você sair com 2, 3 tons no seu corpo e no seu rosto, né? Então, fala também para a gente um pouco sobre isso, para que as pessoas possam aí te contactar. Então, meninas, agora vocês me acharam, tá? Agora vocês me conhecem. E como eu disse, se amem, vocês são lindas do jeito que são. Então, a maquiagem só vem para enaltecer, tá? Não é para modificar nada. Então, nós já somos bonitas da nossa maneira, perfeitas da nossa maneira. Então, só precisamos de alguns retoques. Só, apenas, tá, gente? Então, para você que quer saber mais também, só me siga, pode me seguir no Instagram, tá? Que é o Thaís Moraes Beauty. E o tracinho no final, Thaís, com TH, Moraes Beauty, com tracinho, tá? Que lá eu estou sempre dando dicas. Pode me chamar no direct que eu posso tirar dúvidas, fazer consultoria sem problema nenhum, tá bom? E futuramente, em breve, eu vou, primeira mão aqui, vou lançar um curso de automaquiagem, tá? Então, você que quer aprender a se maquiar, quer aprender algumas técnicas para maquiagem simples, sociais, ou até para emprego, né? Executivo assim. Então, me procurem, tá, gente? Que eu vou poder ajudar vocês nisso. Eu gosto assim, quando a coisa vai fluindo, porque aí eu já digo, esse curso tem que estar na nossa plataforma. Tem que estar na plataforma da Biomi, e você está convidada, Thaís, a incluir o seu curso na nossa plataforma, que dialoga muito com o que a gente constrói, a partir também disso, que é a significação da nossa essência na nossa presença e na nossa beleza. Muito obrigada, Thaís. A gente vai falar agora com a senhora, que eu só digo assim, sim, senhora, peça a benção. Ela disse que eu sou teimosa, mas eu discordo, porque ela manda e eu obedeço. Às vezes. Às vezes. Eu estou aqui, minha gente, nós estamos aqui nessa ciranda com uma das medalhas Esperança Garcia, com uma das fundadoras do movimento negro no estado de Pernambuco, com uma das grandes referências para esse país de mulher negra que transforma, de uma mulher que teve na Fundação Palmares. Eu falo as coisas que ela não fala, que ela é muito modesta e muito humilde. Vocês vão conhecer Bernadette Lopes, quem não conhece, que é uma mulher que inspira a gente diariamente, uma mulher que reconheceu quilombos, que saiu de números insignificantes para devolver a sua gestão dentro da Fundação Palmares, reconhecendo quilombos, que faz a defesa do nosso povo indígena, das construções e nas lutas pelos territórios, pela saúde específica, pela educação específica, que não nos permite nunca esquecer do povo cigano, como um povo que também, dentro dessa luta por equidade racial, não pode e não deve ser esquecido. Uma mulher que é referência para todas nós, que é a Medalha Esperança Garcia, e que nos honra muito ao aceitar um convite muito especial que eu vou abrir aqui para vocês, que na última Assembleia Geral da Biomi Juristas Negras, nós definimos a criação de mais um órgão dentro da estrutura da nossa organização, que é uma organização sem fins lucrativos, que é o nosso Conselho Consultivo, o nosso Conselho das Griots, o Conselho das Mais Velhas, porque nós acreditamos que, muitas vezes, dentro desses movimentos que se constrói, se pede. A estética é importante, como a gente vem conversando com Thaís, como a gente sempre fala, mas muitas vezes a gente tem visto os movimentos negros e indígenas se perderem na estética. Sem conteúdo, a estética não fala, ela não dialoga se ela não tiver a prática. E muitas vezes a gente, por diversas razões e pela cooptação do próprio
modelo colonial, do colonialismo, a gente corre o risco, sim, de fugir desse caminho de essência dos passos que são dados antes. E a gente precisa da orientação, da ciência, da sabedoria de quem veio antes e abriu caminhos para que a gente possa ocupar dessas griots que são patrimônios vivos da nossa história, da nossa luta e da luta de todas as mulheres negras, essas dandaras que existem em cada Bernadette Lopes que a gente conhece e que a gente tem a honra, uma das maiores, de ter essas mulheres, essas senhoras de ciência ao nosso redor sempre, aconselhando, puxando a orelha, chamando de teimosa e depois dizendo assim, eu avisei. Bernadette Lopes, fala pra gente sobre essa tua relação com a Biomi e sobre essa tua relação com todo esse movimento de construção desses espaços. Olha, com a Biomi foi algo emocionante. Eu recebi o convite, não conhecia nenhuma das integrantes e fui conversar meio ressabiada, né? Para ouvir o que é que essas pessoas tinham para dizer para a gente. E aí, como sempre, nas primeiras conversas, eu digo, olha, eu sou uma pessoa parcial. As pessoas normalmente dizem assim, eu sou imparcial, eu não, eu sou parcial. E tenho por hábito dizer exatamente o que penso para as pessoas, né? E a Biomi tem como a pessoa que orienta, que junta, a professora Chiara. Então, a primeira coisa foi com ela, você não vai fazer assim. Se você fizer assim, não vai dar certo. Aí ela fez, não deu certo. Aí eu disse, eu avisei, né? Outra vez, quando ela chegou, eu junto com as outras, eu disse assim, eu não gostei desse vestido de Chiara. Aí quem estava perto de mim disse assim, é melhor não reclamar. Aí eu cheguei junto dela e disse, que vestidinho é esse? Ela olha com a cara feia, eu tenho medo de cara feia também. Então, e ouvindo vocês aqui, a primeira sensação é, tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, valeu muito a pena. Uma das reclamações que eu tenho feito é assim, nós, do movimento negro, sempre reivindicamos que os nossos antepassados, os nossos heróis, fossem reconhecidos pela grande contribuição que deram. Agora, a gente está vivendo com algumas pessoas desta geração que estão fazendo a mesma coisa, não estão reconhecendo quem fez os caminhos e que agora a gente está entregando para que as pessoas ampliem as conquistas, para que as pessoas alarguem os caminhos. Eu, me achando muito ranzinza, e aí, repetindo as leituras de Nelson Mandela, ele diz isso. Primeiro, que uma sociedade que não respeita e não reconhece os seus mais velhos, ela não vai fluir, ela não vai ter sucesso, né? Então, aí eu digo, eu não sou ranzinza, porque Nelson era uma das pessoas mais, eu acho que com a maior capacidade, e eu não gosto da palavra perdão, mas eu vou usar aqui, com a maior capacidade de perdoar. Porque eu não gosto dessa palavra perdão, porque, para mim, você só perdoa se você esquecer completamente o que aconteceu. Se você não esquece, você não perdoou, você apenas superou, né? E eu, por exemplo, não sou uma pessoa que esquece. Nem o bem e nem o mal que ninguém me faz, né? E a outra coisa que ele diz também, e que alivia um pouco, é assim, a nossa geração,
fez isso. Agora vocês continuem, façam mais, mas não nos esqueçam. Eu, ouvindo aqui falar da beleza, do nariz, etc., eu não me maquiava, né? Eu acho que maquiar mesmo, assim, de verdade, eu me maquiei 3 vezes na vida. Uma das vezes, porque na formatura, como eu fui a primeira pessoa da família do meu pai a concluir um curso superior, e papai foi comigo para a missa, que a gente não tinha dinheiro para participar da festa, nós choramos a missa inteira. A gente olhava um para o outro e começava a chorar. Então, eu estava de olho inchado para ir para o baile, e aí uma amiga me chamou e me deu de presente uma maquiagem. E eu nunca encontrava, mesmo agora, depois que a indústria está produzindo, eu nunca encontrava uma base, né, que combinasse. Eu passava, achava que estava diferente e tal. E aí, lendo, quando eu fui nomeada para a Fundação Palmares, Padre Cristiano, que foi o diretor da escola que eu fiz o ginasial na minha época, ele, quando viu a nota no jornal, ele escreveu de caneta: lembro-me dela, de pele negra avermelhada, que sempre nos fazia refletir. Aí depois ele disse umas coisas que não precisa dizer. Ela realmente não esquece. Então, eu vi, numa dessas marcas, que eu não me lembro mais, quando você procurava o tom de pele preta, ele perguntava se era marrom ou se era avermelhada. E aí eu me encontrei com essa. A respeito do nariz, eu nunca tive problema com o meu, porque a maior referência da minha vida foi o meu pai, né? Eu gosto muito de dizer que eu fui a maior paixão da vida dele, porque se você falasse de alguém inteligente, ele me dava como exemplo. Se você falasse de alguém bonito, ele me dava como exemplo. Então, ele sempre dizia, assim, porque meu irmão tem um nariz diferente, outro. Aí ele dizia, não, é que quando ela estava pronta, perceberam que ela estava sem nariz, aí jogaram um pedacinho de carne e pronto, ela nasceu com esse. Então, eu realmente não tive. E uma coisa que eu digo muito é assim, essa história de como a gente se sente, como o outro tem capacidade de nos empurrar para baixo, isso depende muito de quem você é. Se você sabe quem você é, se você se enxerga, ninguém vai dizer quem você é. E ninguém vai dizer como é que você deve se vestir, como é que você deve se postar. Ninguém vai dizer isso. Porque, quando disser, você vai saber quem é. Uma das vezes que estava com outras meninas da Biomi, e eu digo meninas porque eu sou velha e elas, em relação a mim, são jovens, né? Mas as profissionais da Biomi, pessoas que me orgulham muito assim, da postura, de como se coloca, de como constrói coletivamente. Teve uma das meninas que eu perguntei para ela, né? Quando alguém diz, vá se enxergar, o que é que você pensa? Ela disse que, quando eu disse isso, ela ficou logo com raiva. Mas aí, veja, se na hora que alguém lhe pergunta, você pensa que é quem? Se você não souber dizer, ele vai dizer quem você é. Se você ficar calado, ele vai vir com outra coisa para lhe empurrar para baixo. Agora, na hora que você reage e diz, eu sou fulana de tal, ninguém mais vai querer mexer com você. Eu ganhei vários apelidos na vida, né? Eu estudava nessa escola que Padre Cristiano era diretor, eu era a única negra da minha turma, né? E, assim, não era uma pessoa muito comportada.
Mas Padre Cristiano tinha uma característica que era fantástica. A sala inteira podia dizer que fui eu. Se ele chegasse e me perguntasse, foi você? Eu dissesse, não, e pronto, não fui. E aí, nessa escola, uma das vezes lá, numa briga com um menino, aí ele saiu dizendo na sala, né? Vou dar uma pisa nela. Aí eu pensei o seguinte, bom, se eu trouxer os meus primos para brigar por mim, toda vez eu vou precisar deles. Né? E aí eu cheguei para o meu tio e disse assim, se tivesse uma pessoa mais forte do que tu, que fosse pegar uma briga contigo, e tu já sabia que ia apanhar, o que é que tu fazia? Aí ele me ensinou uma técnica. Pronto, resolvemos a briga. E aí me apelidaram, lá na escola, de cangaceira. Quando eu cheguei, isso, sei lá, 20 anos depois, quando eu cheguei na Fundação Palmares, que a gente começou essa luta por reconhecimento de comunidades quilombolas, e que eu tive que enfrentar alguns homens brancos e que se achavam os poderosos, eu voltei a ter esse apelido. Né? E aí eu fico pensando, a pessoa diz assim, você é muito afoito, você não tem medo? Eu tenho. Mas o outro não precisa saber que eu tenho. E se o outro vem me encarar, também não sabe do que eu sou capaz. Então, o que eu tenho para dizer para as profissionais da Abaomi é que a felicidade, para ser construída, ela precisa ser coletiva, assim como vocês vêm fazendo. Às vezes, a gente bate a porta de alguém que nem pensa igual a gente, mas que se torna um aliado. Às vezes, a gente tem a ilusão de que não é preto, né? É negro, então não significa que vai ser o nosso aliado. E a gente precisa entender a diferença entre pertencer ao clã, ao grupo, e ser aliado. Nós não podemos colocar na mão dos outros a decisão sobre nós. Então, se nós não podemos colocar na mão do outro a decisão sobre nossa vida, também não podemos colocar que ele diga se você é capaz ou não é, se você é bonito ou não é, se você tem o nariz fino ou grosso. Não, é você, é para dentro de você. A outra coisa que me faz me sentir muito bem na Abaomi é a capacidade de ouvir. Bom, você é juíza, você é promotora, você é advogado, Eu não. Mas eu vivi coisas que você não viveu. Eu aprendi coisas que você não aprendeu até agora e que, se você não se abrir para aprender, não vai aprender. E todas se lembram disso, quando a gente chegou logo, houve um período, até está diminuindo agora, eu tenho escutado menos, mas todo mundo começou a falar de ancestralidade, de Ubuntu, de não sei o quê. E aí eu ficava pensando, será que essa pessoa sabe mesmo o que está dizendo? Sabe? Será que as pessoas sabem a diferença entre ancestral e antepassado? E aí eu fui perguntando e fui percebendo que nem todo mundo sabia. E a outra coisa que eu venho há um pouco mais de 10 anos tentando fazer é assim, onde tiver um negro defendendo uma pauta, há de haver um índio, há de haver um cigano, e vice-versa. Porque a discriminação é racial. Então, os quilombos não foram formados só por negros, só por índios.
Os ciganos não falam disso, mas houve ciganos escravizados. Então, a quem interessa a gente, cada um ter o seu pedacinho de luta? A quem interessa cada um estar num bloquinho? Aos dominantes. Vocês não imaginam quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim, não, que o índio venha reivindicar a terra, a gente até compreende. Eles já estavam aqui. Compreende, mas não facilita. Então, eles não podem fazer sozinhos, nem nós, nem os outros. Ou a gente se junta, ou a gente está fadado a conseguir uma conquistinha aqui, outra ali. Por exemplo, nos 4 anos do governo anterior a esse, nós perdemos conquistas que vamos levar uns 20 para recuperar. As bolsas permanência, aqui em Pernambuco, de 100 a gente perdeu 80. E somos nós, os negros sozinhos, que vamos conseguir voltar a isso? Não. Os índios sozinhos vão conseguir? Não. Os ciganos menos ainda, porque eles têm outro modelo de se organizar. Quando Chiara me disse que a Abayomi ia criar este conselho das mais velhas, vocês não imaginam a alegria que eu tive. Eu, antigamente, eu queria criar uma confraria. Mas era uma confraria, tipo foi a dos Rosários Pretos, tipo foi a de Chico Rei, que era assim, nós vamos botar dinheiro aqui, porque quando Thaís precisar viajar para defender a profissão dela, levar o conhecimento, a gente tenha dinheiro para mandá-la ir. Quando algum dos nossos for preso, a gente tenha dinheiro para pagar o advogado para defender. E precisa do conhecimento dos mais velhos, da compreensão e do respeito dos mais novos, para poder a gente não meter os pés pelas mãos. Então, criar um conselho de mulheres griot, de mulheres mais velhas, é realizar um sonho de muitas de nós. Axé. Né? Eu teve uma passeata aqui e a gente juntou as que gostavam de confusão, isso há uns 4 anos atrás. Aí, Naudete virou para mim e para a Bernadette Azevedo e disse assim, se a polícia vier, a gente faz o quê? Nem correr a gente pode. Eu disse, a gente não pode correr, mas a gente pode botar o pé. Quem vier correndo, tu fica no pé e cai. Mas a gente pode dizer para vocês, ó, esse caminho aqui a gente tentou seguir e não deu certo. Mas se a gente for por aqui, a gente caminha bem. Quando nós começamos a defender as cotas, e agora eu estou caminhando para encerrar, eu dizia que a gente precisava ter advogados, médicos, professores de história e de geografia negros. E que a gente precisava que estes negros, quando fosse ocupar os espaços de poder, ele não viesse com a história que eu sou um advogado negro. Eu sou um negro advogado. Eu sou um negro médico. Eu sou um negro procurador. Porque, eu sou um advogado negro que consegui fazer direito, consegui passar não sei aonde. Sim, meu filho. E está fazendo o quê? Por quem abriu o caminho para poder você fazer uma faculdade pelo ProUni ou pelo FIES. Então, se enxergue, velho. Olhe para dentro e aí saia para o mundo. Isso é uma
uma coisa que eu considero muito importante. Em qualquer lugar que você tiver, você tem que se posicionar como negro que você é. Ah, mas se eu for falar isso lá no meu trabalho, as pessoas nem vão levar em consideração. Problema de quem não levar. Mas eu estou aqui como mulher negra que sou. E a outra coisa que eu sempre digo para todo mundo que convive comigo, assim, tem feminismo, aí tem que dar o recorte do feminismo negro. Eu sou matriarcal. Tem esse negócio de eu estar querendo dividir poder, não. Quem pode sou eu. Eu que botei você no mundo, eu que cuido de você, eu que lhe alimento. Então, quem fala alto aqui sou eu. Comigo é matriarcado. Obrigada. Gente, olha, eu tô aqui assim. Por que esse Conselho das Mais Velhas a gente chama de Conselho de Griot? Aqui vocês tiveram uma pequena parcela do que é conviver com essas mulheres que, a partir da contação de histórias, de grandes contadoras de história, traz ensinamento para a gente em cada uma delas. Então, eu estou toda arrepiada aqui dos pés à cabeça e muito agradecida, realmente, por essa disponibilidade desse ensinamento dessa griot, pela disponibilidade que ela tem de nos orientar, de puxar a orelha, de não ter medo da nossa cara feia. Agora, a cara feia, muitas vezes, é a invenção dela, viu? Porque a minha cara já não é muito... Eu não nasci muito para simpatia, não. Quem já me encontrou por aí sabe que quando eu estou vestida com as minhas armas e cada uma de nós cria as suas armaduras, muitas vezes a carranca vem à frente. Isso é também uma forma da gente se proteger nesses ambientes, de não se mostrar vulnerável, mas ela sabe que dentro dessa convivência mais próxima, o afeto é que nos une, o afeto é que move todo esse projeto, o afeto e a crença na construção de uma outra realidade, de uma outra sociedade em que nós possamos cirandar, e que nós possamos circular, e que nós possamos ser, que nós possamos existir, que nós paremos de sobreviver para finalmente viver. E eu tenho um velho que me aconselha muito, e ele diz assim: não existe o velho sem a criança, não existe a criança sem o velho. Não existe a senhora sem a menina, não existe a menina sem a senhora. Por isso eu queria convidar aqui uma convidada super especial, uma convidada maravilhosa, a Mirim da Vaiomi, Juristas Negras, a nossa Laurinha. Já está aqui toda preparada nessa estética. E para encerrar esse Júlio das Pretas muito especial, com várias gerações de mulheres negras, com gerações que vêm da capital, que vêm do sertão, que vêm do cangaço, que vêm da zona da mata, como nós, o nosso pequenininho aqui, que nasceu em Londres, mas hoje está aqui com a gente, que ela costuma dizer assim: quem é Laurinha? Quem é Laurinha? Eu. E o que é que Laura é? Tenho cabelo cacheado, sou pretinha, eu sou perfeita, sou linda. Eu tenho cabelo cacheado, eu sou pretinha, eu sou perfeita e eu sou linda. Quem é que tem o narizinho mais bonito desse mundo? Eu. Pois é. Então, gente, é a partir também dessa convivência das várias gerações que a gente pode ir construindo esse caminho para que esse julho e todos os meses possa ser esse mês de ciranda, de círculo, de roda e de continuidade, porque esse futuro aqui é ancestral. Exatamente. Aqui habita essa ciência e também a criança nos traz a renovação. A criança nos traz a esperança e nos traz também a energia para a gente fazer o que a gente acha que muitas vezes é impossível. Eu queria agradecer a vocês por estar conosco nesse especial de julho. Queria passar para a Débora para ela poder aqui também se despedir e fechar esse ciclo, essa roda. Muito obrigada a cada um de vocês e continue conosco nos próximos episódios do Amaiomi Cast. Obrigada, Kiara. Rapidinho, só agradecer a Thaís, agradecer a Bernadette, agradecer a Patrícia, a Ju, a Laurinha.
Mais uma vez a Ellen, que não está aqui presencialmente, mas está aqui imaterialmente. Mas, se você chegou até aqui, eu só lhe peço uma coisa. Volte no começo da fala de Bernadette e escute de novo. Escute de novo, que é para você entender melhor. Porque eu que estou aqui do lado dela, quando for para casa, eu vou botar de novo e vou escutar de novo. Então, faça isso também. Tchau, tchau, minha gente. Um abraço, gente. Abraço. Que Um o grande abençoe. Axé.